Novamente, nosso boa noite para os irmãos, nosso povo reunido nessa noite na casa do Senhor. E também, em algum lugar, pessoas vão nos acompanhar pela transmissão. Nas oportunidades, nós temos chegado a alguns lares e às vezes rompendo fronteiras, indo para um outro país. Há essa disponibilidade também. Não sei, Deus o sabe. A palavra dele é apresentada e ele a conduz. O fato é que Isaías, profetizando, disse que a palavra do Senhor não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. E num dos textos da profecia de Isaías, quando Deus, falando a respeito da rebeldia do seu povo, que não consultava o Senhor, indo à consulta de qualquer outra ação nesse sentido e não o Senhor, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Isaías 30, 21. Povo, a nação de Israel deveria dar ouvidos à palavra do Senhor, amém? Tanto quanto nós devemos orar a Deus que eu seja alguém prestando atenção, ouvindo, tendo importância, valor para mim, a palavra do Senhor. Se para o salmista, no Salmo 119, versículo 73, ele ressaltava em forma poética: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Eu ainda preciso ler daquele rapaz que abriu mão de uma herança de 22 bilhões. Preciso ler sobre ele. Acho que é 22 bilhões mesmo, preciso ler sobre ele. Depois eu menciono para você. Muito bem, nós estamos no capítulo 6 de Isaías, apenas estudando o capítulo 6, a chamada, o encontro, na verdade, a visão que Isaías teve de Deus e que tanto impressionou, mexeu, trabalhou, agiu na sua vida, tanto sensibilizou. Vamos lá para Isaías capítulo 6. Nós estamos estudando essa visão. Poderíamos até dizer que a nossa série de estudo é sobre um alto e sublime trono elevado, o trono de Deus. Está aberto lá, Isaías 6? Vamos à leitura até o versículo 8. Eu ainda estou chegando hoje ao terceiro versículo de Isaías. E alguém perguntou se vai ter incentivo para falar o título. Pode falar, semana que vem eu te recompensarei. Tem alguém que sabe o título? Agora até coloquei aí, já não vale mais olhar, né? Eu coloquei na live o texto, o título, todo o conteúdo na live. Ok? Nosso desejo é que hoje à noite a nossa transmissão chegue ao fim, do começo ao fim. Não haja oscilação do sistema. Então lá em Isaías 6, os que podem colocar-se em pé, vamos ficar em pé para a leitura desse texto da palavra do Senhor. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou a orla da sua vestimenta, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia
da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, coloque o seu pensamento no trono celestial do Deus bendito. Nosso Deus, Pai de todo poder e autoridade, abrimos a Tua palavra, temos já no nosso estudo e devoção da palavra, neste texto de Isaías capítulo 6, recebido a mensagem do Senhor. Já algumas pregações foram feitas, mas sabemos que há algo do Senhor ainda neste texto para a nossa compreensão, para o nosso ensino e para a praticidade na nossa vida. Precisamos receber na obra do Santo Espírito aquilo que o Senhor deseja trabalhar hoje à noite nos nossos corações, nas nossas vidas. Que assim como o Senhor agiu com Isaías e tornou ele um servo útil nas mãos do Senhor, que também o mesmo, no tempo de agora, do momento de hoje, prevaleça sobre nós. Dá-nos ouvidos atentos, ó Deus, à Tua palavra, e abra o nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Deus, que se assenta num alto e sublime trono, a visão de Isaías, encontro com Deus, o Deus que se assenta num trono de santidade. Amém? Deus se assenta num trono de santidade. Isaías, nessa visão, indo ao templo, ele tem uma visão do templo celestial, do trono celestial de Deus, que muito o impressiona, algo que o comoveu, abalou, impressionou o seu ser. Nós poderíamos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que a vida de Isaías, a partir do que acontece nessa visão, ele agora passa a ser quem Deus queria que ele fosse. Amém? Ele passa a ser quem Deus quer que ele seja. Antes, não. Mas é algo que veio a acontecer para transformar, para mudar a vida de Isaías. E ele então se entregar ao propósito, aquilo que mesmo antes do seu nascimento, mesmo antes de ele ser criado, formado, já era algo do intento e do propósito de Deus. Isaías viu o Senhor, ele viu a soberania de Deus, sabe, o Deus soberano, aquele que tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele viu Deus na sua posição de governo, Deus governando. Ele, no ano em que morreu o rei Uzias, como eu disse para você,
o rei do reino dos homens morreu, Isaías teve uma visão. Ele viu o rei do céu. O trono do céu estava ocupado. Amém? Estava ocupado, porque nele estava sentado o Senhor. Isaías mesmo aqui no texto, quando ele fala, os olhos dele viram, ele chama o Senhor que está sentado no trono, os meus olhos viram o rei. Ele menciona Deus, rei, assentado num alto e sublime trono. E ele recebe essa visão de Deus governando, reinando sobre todas as coisas, a posição de Deus. A grandeza de um rei era destacada, era vista exatamente por algo que nos chama a atenção no texto de Isaías. Porque a grandeza de um rei era vista de acordo com o tamanho das suas vestes. Quanto maior um rei, maior o tamanho das suas vestes. Isaías viu o rei, o Senhor, e quando ele tem aquela visão do Senhor, do rei, aquela visão do trono lá do céu, ele vê a aba, a orla das vestes do Senhor. E qual é o destaque que ele faz deste séquito do Senhor? Era algo que preenchia, que enchia o templo, superava em grandeza. É dito que os reis competiam para ver quem tinha maior veste. Isaías, então, nessa visão, vê as orlas das vestes, as abas das vestes de Deus preenchendo, enchendo todo o templo. A posição do Deus soberano. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele faz o que quer, onde quer, quando quer, com quem quiser, e todos os seus julgamentos são perfeitos e retos. A retidão no Senhor. Ele vê a posição de Deus e para mim e para você é algo real. É algo real. Eu fico imaginando como deve impressionar, né? Não vai impressionar de forma alguma, mas o quanto Deus é real e Ele se mostra, porque Deus não brinca de pique, de esconde-esconde, é um Deus que se revelou, que se desvendou, que se fez conhecido através da sua palavra. Estranho, porque se por um lado pessoas entregam a informações dos homens, meramente humanas, e acham que isso tem um peso de autoridade imenso, creem no que os homens dizem. Ah, mas o fulano de tal, de acordo com tal observação, chegou à conclusão que Deus não existe, na cabeça dele. É verdade, na cabeça dele. No Salmo 14, o Senhor Deus chama quem assim age de nécio. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tolo. Porque não só Deus existe, como a própria natureza comprova. Os céus declaram a glória de Deus, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós mesmos fomos criados conforme a imagem de Deus. E Deus, com Isaías, faz ele compreender muito bem a posição de Deus, algo muito elevado, não poderia ser comparado com nada que expressasse, que manifestasse grandeza no que Isaías conhecia, em termos de realeza. Era muito mais elevado. É que nem você quando, lendo o Apocalipse, João
apresentando que para ele foi mostrado, é algo muito elevado. E um dia, nós cremos que isso tornar-se-á realidade. Mas há pessoas que hoje rejeitam o conhecimento da verdade de Deus. Aliás, é porque não estão buscando conhecer Deus. Deus jamais vai rejeitar os seus. Ele não rejeita. Amém? Quando uma pessoa diz Deus, se há um Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero entender, eu quero compreender dele, eu tenho certeza que Deus se mostrará conhecido. Que a maior demonstração do conhecimento de Deus para alguém do que o Filho na sua encarnação e dizendo o Filho, eu, Pai, somos um, quem me vê a mim, vê o Pai. É verdade que nós nunca veremos Deus, nunca iremos ver Deus, senão o Deus Filho. Um dia você ficar-se-á frente a frente com o Senhor Jesus. Talvez, é bem possível, é bem provável que você tenha algo para lhe entregar. Há essa oportunidade agora, investindo na vida cristã, que você, no dia da eternidade, venha entregar algo para o Senhor Jesus, como resultado da minha e da sua dedicação a Ele. Coroas, Senhor, está aqui a coroa. Eu creio que Isaías, que viu a posição de Deus, reinando, governando, que foi usado por Deus como profeta, já mencionei sobre isso, sobre o livro dele, já tem isso em mensagens, tanto a profecia dele, que tem um texto que em divisão de capítulos e versículos, 66 capítulos, Isaías, maior conteúdo profético dos profetas messiânicos, o que mais profetizou sobre o Messias, um homem que viveu com a missão, levando essa missão a cumprimento, e teve uma morte triste, mas naquele dia do Senhor, Isaías, o homem de Deus, Isaías, dá para ser indiferente àquele que tem um encontro com Deus? Dá para ser indiferente, não ser sensibilizado, comovido? Só se tiver um coração muito gélido, pateticamente falando, algo que mexe na sua vida. E ele diz aqui, serafins estavam por cima dele. Já parou para imaginar o versículo 2? Serafins estavam por cima dele. E cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Esses seres angelicais, seres celestes, eles revelam, eles desvendam um pouco da personalidade daquele que está sobre o trono, da sua natureza santa. Eles desvendam isso. E eles mencionam Deus, proclamam a natureza de Deus, no versículo 3, e clamavam uns aos outros. Quantas vezes eles proclamam a natureza de Deus? Por que 3 vezes? Não poderia ser uma só? Não pode ser uma só. Há uma razão, porque é santo, santo, santo. Quando alguém te perguntar, por quê?
os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo. Por que eles clamavam 3 vezes Santo, Santo? Eles estão honrando a santidade e pureza de Deus. Estão honrando. Isaías então começa a descrever os serafins. Aguenta aí que eu vou mostrar para você, contar para você, por que é 3 vezes Santo, Santo, Santo. Mas vamos a alguns detalhes também importantes, que eu quero que você tenha uma compreensão. Lembra do versículo 2? Serafins estavam por cima dele. Segura isso aí. Serafins estavam por cima dele. Isaías começa a descrever os serafins. Esses serafins, eles tinham 3 asas. 3 asas. Ele diz assim, ó, e cada um, tinha 6 asas. 2 em cima, 2 embaixo. Há posições das asas dele. Eles tinham 6 asas, não 3, 6 asas. Com 2 eles cobriam o quê? Por que eles cobriam o rosto? Por que eles cobriam o rosto? É interessante. Por que eles cobriam os pés? Já pensou sobre isso? Por que com 2 eles voavam? Lembra o versículo 2? Serafins estavam por cima dele. Com 2 cobriam a sua face, cobriam o rosto. É dito que todos os serafins cobrem a face por causa da intensa santidade de Deus. Ninguém pode olhar para Deus e continuar vivo. Eles cobrem o rosto com 2 asas. Mas não é apenas o rosto que eles cobrem com 2 asas. Eles têm 2 asas para também cobrir os pés. E aí há uma razão por que eles cobrem os pés. É um reconhecimento da falta de valor deles de estarem na presença de Deus. Reconhece o valor deles. O lugar que Deus está é santo. Não há pés dignos de tocá-los. Não há pés dignos de tocá-los. E os serafins, então, esses seres celestiais, angelicais, eles têm um reconhecimento da sua humildade, da sua pequenez, diante de um Deus que é supremo. Eu e você, que somos inferiores aos serafins, não há nada em nós que possa estabelecer, você é digno de algo de Deus acontecer na sua vida. Pelo contrário, como criaturas, nós merecíamos o inferno. Ninguém que na eternidade for para o inferno é algo que aconteceu por acidente. Um acidente, não. São merecedores. A Bíblia ensina que o coração do homem é enganoso, perverso e desesperadamente corrupto. Se um dia você quiser investir o seu tempo nisso, é problema seu. Mas comece a destacar os acontecimentos, os fatos mais perversos ocorridos entre os seres humanos. Perversidade, maldade. O ser humano entregue à natureza pecaminosa, ele é alguém perverso, mau. A imaginação do homem, diz a Bíblia, lá em Gênesis, é má desde a sua meninice. Uma criança, se os pais não aplicam disciplina, elas dominam, mandam em você.
Há crianças que envergonham seus pais. E o pai diz: ai, meu filhinho, está meio nervoso hoje, não acordou bem. Chega para almoçar a família no restaurante. Antigamente, ou no tempo, o pai então disse: sentamos aqui e tal, assim. Pai e mãe, os filhos ali comportados. Eu ouço de vez em quando de filhos dizendo: só do meu pai olhar para mim, já sabia que eu estava fazendo algo que ia merecer castigo. E no passado até foram para extremos, evidentemente, isso não é algo correto. Mas disciplina. Filhos. Eu me lembro da Célia com a Estela. Eu pregando na igreja e a Célia sentada lá nas fileiras mais atrás. E a Estela, aliás, no chão. E a Estela tinha um limite para ela movimentar-se ali. E de vez em quando ela olhava para a mãe. E quando ela estava indo fora do limite, a Célia mostrava. Não era o cajado, não, era a vara mesmo, viu? Mostrava a vara. A vara da disciplina. Tinha uma árvorezinha na frente de casa. De momentos a momentos, quando a Célia perdia a varinha, pegava uma outra varinha ali. Mas isso é criança, viu? É criancinha. A vara da disciplina, que muito ajuda. Muito importante. Pais, educando os seus filhos para que eles sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Esse dia nos colegas de trabalho estava comentando, um dizia assim: rapaz, eu fazia uma brincadeira com a minha mãe, passava e dava um grito no ouvido dela. Mas teve uma hora que eu vim para fazer isso, e fazendo isso, lascou-se um tapa que me pegou. Ele contando isso: nunca mais eu fiz isso. Olha só, a mãe agiu, disciplinou o rapaz. Então, pessoas entregues a si mesmo, descontroladas. Nós mesmos, nós precisamos de disciplina, não precisamos? Porque é que eu e você temos este livro aqui, chamado Bíblia. Deus sabe que nós precisamos receber dele a instrução, a correção, a repreensão. Não é assim? Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque de vez em quando nós começamos a relaxar, a ficarmos indiferentes àquilo que Deus quer tratar conosco. Há uma realidade para a nossa vida. Você tem que ter a sua experiência, o seu relacionamento com Deus. Deus conhece você. Deus sabe o que está no seu coração. Não sabe? Claro que sabe. Sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Tem gente que a gente consegue contar, mas é raro aquele ou aquela. Mas aquele, né? Aquele indivíduo que vai perdendo, de repente você conta 1, 2, 3, 4, 5 e às vezes não tem nenhum. Se você, esse aqui dá para contar, não tem nenhum fio de cabelo. Tá carequinha, não é? Eu perdi um pouquinho aqui atrás. A Estela estava tomando um suplemento, eu li lá hair, falei, hair é cabelo. Falei, filha, o que é isso aqui? É suplemento para cabelo? Ela é. Falei, pode pegar uma? Falei, não. Eu fiquei quieto, né? Vou pegar, né? Depois ela falou assim, tá pensando que é para crescer cabelo? Não. Os serafins, com 2 asas, eles cobriam os seus rostos. Com 2 eles cobriam os pés. E o que é que eles faziam com as outras 2? Voavam. Eles estão suspensos. Por isso que serafins estavam por cima dele. Olha que cena, amados. Serafins estavam por cima dele. Eles estão mantendo suspensos
Na presença de Deus, um reconhecimento de prontidão, voluntariedade. Eles estão prontos. Isso indica também que ninguém fica relaxado, à vontade, na presença de Deus. De vez em quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim: estou indo para o culto. Você olha e fala assim: mas o culto vai ser no campo de golfe? O culto vai ser no campo de golfe? O culto vai ser na quadra de basquete, com o pessoal jogando basquete? Você conhece uma pessoa quando está indo para uma cerimônia de casamento? Não conhece? Você conhece pessoas quando estão indo para a cerimônia do Oscar? Roupa que eles chamam roupa de gala, enfim. Na presença de Deus não é lugar de relaxar-se, descontrair-se na sua casa, ou então no clube, na praia. Você vai à vontade, não vai? Assim. Um colega nosso estava indo trabalhar, é lógico que ele podia ir à vontade, a empresa assim o permitia e não havia problema, então ele estava de bermuda, camiseta, Raider, fala o nome de chinelo aí. Havaiana também, não pode ir de Havaiana? Pode Havaiana. A polícia para ele quase 11 e pouco da noite. A polícia o parou. Onde você está indo? Eu estou indo trabalhar. Uma bicicleta invocada, sabe aquela bicicleta invocada? Dizem, o indivíduo dizia que bicicleta no passado era coisa de pobre, agora bicicleta ficou tão cara que é coisa de rico. Agora tem bicicleta de 10, 15, 20, 30 mil. Carro velho, diz assim, era carro de pobre, agora está ficando tão caro os carros velhos que está virando coisa de rico. Estava aquela bicicleta mais invocada, vamos chamar assim. Estou indo trabalhar, eu dei uma olhada para ele assim, trabalhar, documento. Ele apresentou o crachá da empresa, eles entenderam que realmente ele estava indo trabalhar. Teve um outro caso também, de um conhecido nosso, uma bolsa, bermuda, tal, bem descontraído, descendo para a empresa, e aí a polícia vem atrás e começou a acompanhá-lo. Ele veio, desceu a ladeira, chegando na guarita da empresa, foi lá, colocou a bicicleta dele no estacionamento, e lá em cima estava o carro da polícia, só acompanhando o desfecho. Aí ele coloca a bicicleta, tranca, o sossego da vida. Ele percebeu que a polícia estava observando ele. Ele vem, ele passa o cartãozinho dele na guarita, na roleta ali, entra para a empresa, realmente ele estava indo trabalhar. E o carro da polícia foi embora. Por que essa dificuldade toda? Porque está muito descontraído, muito relaxado. Já na empresa que eu trabalho, não pode ir de qualquer jeito. Tem uma maneira correta para vestimento, então ninguém chega descontraído, né? O Igor está lá conosco, o Igor está lá no departamento, o Igor sabe disso. As mulheres não vão de qualquer jeito, roupa sensual, não tem um padrão, tem um princípio, eles prezam por isso. Você vai assistir uma sessão no fórum, não dá para você ir descontraído de qualquer jeito, tem um padrão para você lá chegar e adentrar o ambiente. Hospital também. E na presença de Deus, pode ser menos, pode ser de qualquer jeito. E olha que Isaías tem essa visão quando ele está no templo. Ele tem uma visão do templo, do trono celestial de Deus. E estes serafins, estes seres celestiais, eles com essas duas asas, prontidão, não há relaxamento, não há descontração. Serafins estavam por cima dele. Eles estão por cima dele, eles estão suspensos na presença de Deus. Eles estão suspensos na presença de Deus.
Com as asas eles cobrem o rosto, com as asas eles cobrem os pés, com duas voam. Há uma razão para isso. Quando eu e você nos entregamos a servir o Senhor, a fazer a obra de Deus, nos coloquemos no estado de prontidão. E o fato aqui em destaque é que esses seres angelicais estão num estado de prontidão para fazer a obra de Deus, onde Ele quer na terra, ou até mesmo em todo o universo. Eles servem ao Senhor. E Deus, que é infinitamente santo, vamos entender agora a repetição de santo 3 vezes, significa colocar a santidade de Deus num grau muito superior. Se eles tivessem dito Deus apenas é santo, Deus seria apenas santo. Mas santo, santo, santo significa que Deus é mais santo do que os outros. Então, 3 vezes santo é um grau muito superior. Amém? É um grau muito superior. Significa que Deus é o ser mais santo em todo o universo. E que todos os seus atributos são santos. A justiça de Deus é uma justiça santa. O amor de Deus é um amor santo. A vingança de Deus é uma vingança santa. Tudo a respeito de Deus, tudo é santo. Seu nome é santo. Amém? Seu filho é, seu espírito é Espírito Santo. Tudo é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Significa que Deus está num grau muito superior. Ele é mais santo, o santo de todo ser, é o ser mais santo de todo o universo. Ele está num trono de santidade. E Deus, essa característica primordial de Deus é a sua santidade. Qual que é o nosso dever diante dele? Honrar a sua natureza santa. A santidade vem para nós também. Devemos viver uma vida de santidade, que é separação, pureza, honrando e bendizendo o nome do Senhor. Deus nos outorga, nos concede por repetidas afirmações, porque o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Por repetidas afirmações, Deus quer que nós não esqueçamos que a sua santidade é algo, essa característica áurea, não podemos esquecer. E Deus trabalha conosco um fato importante. Ele não é apenas o Deus santo, que por repetidas afirmações, ele vai trabalhar essa característica conosco, mas ele vai dizer assim, Levítico 11:45, eu sou o Senhor, falando para Israel, ensinando para Israel, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus trabalha essa característica com o seu povo. O Deus que nós servimos, ele é santo, e o povo dele é chamado a ser um povo santo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. E Levítico 20:26, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meu. Povo de Deus é povo separado por Deus,
É lógico, é claro, tem muito joio no meio do trigo. E a geração de agora é uma geração joiana. Se existe tal expressão. Ou joína. O povo de Deus é um povo separado por Deus. As pessoas vão pedir, por que você é assim? Por que você não está fazendo o que todo mundo faz? Eu nem costumo tomar água tônica, né, aquela da latinha. Na rua, um dia eu estava andando com os cachorros com a água tônica, tomando, eu falei, gente, eu olhei para a latinha, essa latinha está parecendo outra coisa. Quem vê de longe vai pensar que é outra coisa. Porque as pessoas estão sempre com uma latinha na mão e não é água tônica, é outra coisa. E a Bíblia diz, abstende-vos de toda a aparência do mal. Vamos considerar algumas observações nessa etapa de quase conclusão nossa hoje à noite, desse fato de Deus trabalhar conosco a sua santidade por repetidas afirmações. Salmo 29, 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que é adorar a Deus? É você destacar aquilo que Deus é. Deus é santo. E devemos adorá-lo na beleza. É algo belo, muito sublime para Deus. A santidade. Não há impureza, não há algo que macula, que seja de corrupção com Deus. Salmo 93, verso 5. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, até quando? Para sempre. Salmo 93, versículo 5. A casa de Deus, a santidade convém à sua casa. Salmo 30, verso 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Já falei aqui, santo na Bíblia é uma pessoa separada. Primeiro é separado, segundo é separado para Deus. Não é quem faz milagre, como ensinam por aí, uma pessoa que já morreu e agora foi... Como é que chama o processo que eles fazem? Canonizar. Não! Elias, Eliseu... Quantos milagres! Às vezes você orando para alguém, por quem Deus impressionou seu coração, o milagre acontece na vida daquela pessoa, porque Deus é quem realiza. Nós não fazemos milagre, nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. Cantai ao Senhor, vós sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. A impureza compromete a nossa santidade. O fato é que, se você viver uma vida que agrada a Deus, você será bem abençoado. Se você viver uma vida fora dos caminhos do Senhor, você vai colher situações que não vão ser situações de bênção, mas podem ser situações de maldição. Ai de mim, é maldição. A bem-aventurança é bênção. O bem-aventurado é bênção. Salmo 47, verso 8. Deus reina sobre as nações. Amém? E continua dizendo o Salmo: Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Quem reina sobre as nações, inclusive a nação do Brasil, eu já estou em conversa com Deus sobre a nação brasileira, e você também deve conversar com Deus sobre a nação brasileira. O que é que eu e você esperamos de Deus para o país Brasil? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Bendito aquele que confia no Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente
está em ti porque confia em ti. Confiar no Senhor. O nosso Deus é uma rocha firme, inabalável. Eu não confio nos meros mortais, os homens. Você não crê no Deus que faz milagres? Ou será que milagres ficou para trás e Deus agora então não é mais um mesmo Deus de milagres, de maravilhas? Precisamos orar a Deus em favor do país Brasil, para que o país Brasil se enquadre naquela linda expressão do Salmo. Acha para mim aí: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Os meus assessores de mídia aqui, tem o Rafael, que põe os textos na transmissão. Não sei se ele vai achar o Salmo, não sei se é o Salmo 30, mas é 33? Salmo 33, de 12 a 14. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não sei, mas talvez Deus está aguardando. Cadê a voz do meu servo lá do Brasil? Cadê o clamor em favor do Brasil? O Brasil para Cristo. Amém? O Brasil para Cristo. Às vezes nós lemos a Bíblia e não percebemos ou não temos uma noção de como os discípulos de Jesus viviam e enfrentavam as contrariedades, perseguições em favor da obra de anunciar Jesus Cristo. De um lado a ordem de Cristo e de pregar o Evangelho, do outro lado aqueles que dizem assim: não mude as pessoas com esse Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas têm que continuar sendo o que elas querem ser: escravas de Satanás, escravas do pecado. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Poder de Deus. João, certamente, e o apóstolo Pedro e João abalaram os alicerces da sociedade que viviam quando disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Salmo 96, verso 9, esse é o penúltimo. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ele repete o 29, 2. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Nós servimos o Senhor com temor e tremor, com reverência. E Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Alguém tem dito que há entre as pessoas aqueles que se relacionam com Deus como se Deus fosse o seu amigão. E falam expressões. Não. Deus é o Senhor. Quando aqui em Isaías aparece, Isaías dizendo: os meus olhos viram o rei, a palavra rei aparece em letra maiúscula, o R é maiúsculo. O rei para Deus é maiúsculo. Toda oração, quando nós começamos adorando o Senhor, louvando o Senhor. Depois vamos para intercessão, petição. Você começa reconhecendo quem Deus é. Basta você ler os capítulos poéticos do livro dos Salmos. Há muito sobre a adoração a Deus nos Salmos. Há muitos louvores.
Quanto tempo eu e você meditamos nas coisas de Deus? É mais do que ler, é mais do que estudar, é você pensar, é você refletir. Eu mencionei hoje de manhã que o mundo, cuja expressão bíblica, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, eles trabalham dia após dia, investindo em favor daquilo que eles querem colocar na sua mente, nos seus pensamentos, a você pensar o tempo todo. Entra a teledramaturgia, com histórias e mais histórias que impressionam você, e você fica cativo daquilo. E acompanha. Mas diferente disso, você e eu muitas vezes não temos aquele tempo do ardor de falar, eu vou pegar a minha Bíblia e vou ler, e lendo você parar e pensar, meditar. Não entendeu? Ou então, mas por que isso aqui? Vou perguntar para o pastor, vou perguntar para os universitários, por que está dizendo isso aqui? Por que é santo, santo, santo? Por que os serafins estavam por cima dele? Por que com 2 asas eles voavam? Por que com 2 cobriam os rostos? Por que com 2 cobriam os pés? Como é que ele entrou nesse lugar? E na semana que vem, esses umbrais das portas que se moveram, a voz do que clamava, essa casa que se enche de fumaça, ele colocou isso aqui, ele especificou isso aqui, é Isaías que especificou, Deus inspirando-o a este detalhe na palavra dele. Tem compreensão para nós aqui, tem entendimento para nós aqui. Coloca no lugar de Isaías. Talvez hoje Deus trata com você, ou quer tratar com você, tal como Ele tratou com Isaías. Tem tratado comigo neste texto aqui, nessa porção da palavra do Senhor. E a minha oração é: Deus, fala comigo. Deus, dá-me compreensão na tua palavra. E eu agora, sem nenhuma modéstia, sem nenhuma falta de modéstia, quando eu vou pregar agora, eu tenho que ouvir algumas mensagens. Acho que essa é a 5ª mensagem. Porque são várias mensagens já, e nós estamos indo agora para o 4º versículo de Isaías. Não pensa você que eu pensava em pregar 4, 5, 6 mensagens. Era uma mensagem. Eu comecei a pregar, e as mensagens foram se manifestando. Mas eu quero aprender, eu quero ter um tempo de aprendizado aqui na palavra, tal como o Salmo 23, que vai marcar, que vai ficar gravado. Eu lembro quando eu era jovem, o pastor pregando em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mais de 1 ano pregando. E nós algo aprendemos naquele momento, naquele tempo. Vamos colocar em pé nesse momento. Nós vamos orar agora. O que é que Deus está impressionando o seu coração, a sua vida? O que é que Deus quer fazer na sua vida? Certamente, quando você tem um encontro com Deus, quando eu falo encontro é pela fé, há algo de Deus para a sua vida. Você não está aqui hoje à noite por acidente, porque você não tinha outro lugar para ir, porque assim mesmo você teve que vir. Não, Deus te trouxe aqui. Amém. Deus quer agir na sua vida. Ele quer agir na minha vida, e muitas vezes nós somos humilhados por Deus para entender quem nós somos.
e quem Ele é. Quem nós somos e quem Ele é. Os melhores momentos da minha vida, do meu viver, é na presença de Deus. É na presença do Senhor. Eu não sei de que forma, de que maneira eu irei dar o meu último suspiro, morrer, mas vivendo agora, que eu possa estar na presença de Deus, para que um dia eu possa dizer como o apóstolo Paulo, ausente do corpo, presente com o Senhor. Eu sei para onde Deus quer me levar, e sei que o mundo eu não devo amá-lo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, o que mais? Concupiscência da carne, desejo desordenado da carne, tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu vou orar agora, no início do culto, a nossa oração, eu lembrei a irmã Inês de Ribeirão Preto em oração, não sei por que razão tal, mas temos orado por aquela irmã, ela está cuidando da mãe dela, numa fase de idade bastante crítica, e não é fácil, e ela está impossibilitada por um tempo, por um momento de tempo, de ir aos cultos da igreja dela lá em Ribeirão Preto. E até onde eu tenho conhecimento, a igreja dela não está mais fazendo transmissões, e ela então nas oportunidades tem acompanhado os nossos cultos, as nossas exposições da palavra de Deus. Não sei se ela está hoje à noite, não sei, mas de vez em quando ela tem acompanhado os cultos. Quando ela vem a Barretos, ela sempre tem nos visitado, tem participado das nossas reuniões, dos nossos cultos. Eu vou orar por ela hoje à noite. Eu sei que Deus não a abandonou, Deus está com ela. Deus cuida dela. E com o cuidado que Deus cuida dela, ela pode, em favor da sua mãe, estender esse cuidado. Oremos. Graças damos, Senhor bendito. Não é fácil para mim, na minha limitada compreensão e entendimento, falar de algo muito elevado, que é o trono da santidade que o Senhor se assenta. E nessa visão de Isaías, ele descrevendo a sua visão, ela foi descrita para o nosso ensino, para a nossa compreensão. Como eu tenho mencionado nas minhas orações perante o Senhor, me dá, ó Deus, a graça de pregar segundo o teu propósito. Que a palavra do Senhor aqui pregada, ela cumpra o intento do Senhor. Também temos orado pela irmã Inês, nos dê a graça de sempre a levantarmos em oração perante o altar do Senhor, que ela tenha sabedoria, ó Deus, nesses dias em que ela está sendo usada pelo Senhor para cuidar, para prestar favorecimento de cuidados, com quanto a saúde debilitada, enfraquecida da sua mãe. Que ela tenha a graça do Senhor sobre sua vida, o fortalecimento que vem do Senhor. E se porventura impossibilitada de ir aos cultos à noite, a abençoe, Deus, com este tempo, nos acompanhando pela transmissão, acompanhando a palavra do Senhor. Por tudo somos gratos, oramos pelo nosso país Brasil, pela nossa nação, que a nossa confiança possa estar alicerçada no Senhor, que é digno da nossa confiança. Provai e vede que o Senhor é bom. A palavra nos ensina que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. E que possamos assim nos expressarmos. Cada um aqui hoje à noite, no retorno para o nosso lar,
retornemos na alegria do Senhor. Com gratidão oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com vós todos. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.